A vingança de Kemi. Realmente, a barreira parecia intransponível. Isis, enciumada, receava encontrá-lo e ser maltratada. Temerosa, recuava. O destino, porém, reservava-lhe o último golpe. Kemi decidira casar-se. A notícia feriu-a como um punhal, desequilibrando-a. Não se pode precisar o que se passou em seu íntimo, como estava longe da perfeição. O ciúme fincava em seu coração lâminas de fogo. Não concebia a ideia de vê-lo unido a outra mulher. Tornou-se apática, perdera o apetite e a vontade de viver. Aquele casamento precipitado era um grande erro que ele estava cometendo, procurando sua própria desdita. Não se enganava. O ciúme a atormentava dia e noite. Quem usara o casamento para fugir àquela situação e vingar-se. Não vislumbrava outra saída. Assim estariam navegando em marcos parecidos. Na verdade, ele não conseguira entender a extensão do amor que Isis lhe devotava e o quanto ela sofria com sua atitude. As pessoas julgam que se conhecem e se deparam com o próprio egoísmo. São os obstáculos que o Evangelho apregoa, as montanhas que existem e que se transformam em verdadeiros espinhos para quem almeja a evolução. É nesse momento que as forças adormecidas voltam à tona, tanto para o bem quanto para o mal. O desafio não é fácil. Vencer-se é mais difícil que vencer o mundo. Quem me constituía o seu maior obstáculo e objeto de sua perdição. Aquele amor doentio, longe da sublimação, desafiava sua sede de progresso. O incrível casamento era apenas uma fuga, e ele não fazia disso segredo. Lara, a noiva, loucamente apaixonada por ele, não media esforços para tê-lo, e, receosa, apressava o casamento, mesmo sabendo que seu amor não era correspondido. Assentados, os noivos conversavam. As carícias dela não o satisfaziam. Lara, você sabe que ama outra mulher? Com o tempo eu o farei esquecê-la. Lara acreditava realmente que isso seria possível. Como você mesmo diz, Kemi, é impossível uma ligação entre vocês. Meu sentimento está confuso. Às vezes sinto raiva e gostaria de me vingar. Desabafou com a noiva, demonstrando claramente seus sentimentos duvidosos. Depois que nos casarmos, tudo irá mudar, tenho certeza. Talvez, Lara, mas se você me aceita, mesmo sabendo de toda a verdade, não quero que se case comigo enganada. Gostaria de saber quem é esta mulher. Você não a conhece e jamais direi quem é. De qualquer modo, eu não gosto dela, mesmo desconhecendo minha rival. Lara mostrava-se compreensiva, ganhando-lhe a confiança. Entretanto, as palavras dele a irritavam e ela procurava ocultar-lhe o ciúme que sentia. Não falemos mais nisto, é passado, desabafou Kemi, e marcaram a data do matrimônio o mais breve possível. A tentativa de Isis. Isis tentou em vão falar-lhe pessoalmente. Forçou uma entrevista por telefone. Kemi soube que marcou a data de seu casamento. Isso não vem ao caso, disse ele completamente arredio. Pense, casamento é algo muito sério. Você pensou quando se casou? Kemi, a minha situação não se compara com a sua, tentou explicar-se. Ah, não? É um passo muito sério, você irá se arrepender mais tarde. Não adianta, casar-me-ei sábado e estou decidido. Pense mais, eu lhe peço, suplicou, humilhando-se. Tenho o direito de fazer minha escolha. Até isso você quer mudar? Você não entende, Kemi? É sua vingança? Isis incitava-o, porque o ciúme falava mais alto. Vingança? Porventura penso que me caso por causa de você? Não, não penso, tenho certeza. Quanta pretensão, criticou-a sarcástico. Você jamais entendeu coisa alguma, Kemi. Não se intrometa mais em minha vida. Só não queria que envolvesse uma terceira pessoa. Era isso que gostaria de fazê-lo entender. Mas é impossível. De hoje em diante, não o procuro mais, porque compreendo que nem mesmo a minha amizade você quer. Nem a amizade. Mediante sua atitude irredutível, restou-lhe dizer:
Então adeus, seja o que Deus quiser, que seja seu casamento abençoado por ele. Adeus, respondeu ele com voz triste, percebendo que tudo estava terminado e para sempre. Desligaram o telefone, estacados como dois inimigos. Contrariada por ter insistido, sentindo-se humilhada por sua intervenção, condenava-se. Afinal de contas, ele é livre para fazer sua escolha. Isis entrou em seu pranto convulsivo após aquela conversa, tudo acabado. No outro dia, não se deu por vencida. Recorreu ainda a Lúcia para desabafar e saber a opinião da irmã. Lúcia, Kemi está agindo impulsivamente, você não acha? Acho também, mas não quero me intrometer. Que atitude mais insensata! Eu sei, Isis, ele se cansou de me dizer que ela não é a mulher ideal para ele. Ele vai se arrepender. Carlos e eu já o avisamos. Kemi está muito mudado. Ele ainda continua bebendo? Além de beber, está nervoso e agressivo com todos. Desconfie que sua noiva irá sofrer muito. Ambos vão ser infelizes, vaticinou Lúcia, desalentada. Às vezes, há males que vêm para o bem. O pior é que quando ele acordar, será tarde demais, arrematou Is, conformando-se. Está nas mãos de Deus o seu destino. Resta-nos orar por eles, concluiu a irmã, concordando. Lúcia aguardava outro bebê e preferiu não se intrometer nas decisões do irmão. Encontravam-se pouco ultimamente por causa da filhinha, e além disso, Kemi havia mudado muito seus hábitos. O casamento. Chegara o dia do casamento. Um temporal desabara sobre a cidade. Por coincidência, no mesmo dia, Enon tivera uma recaída súbita. Em casa, Isis procurava não demonstrar seu abatimento. Sentia-se nervosa e intranquila, como se estivesse perdendo um ente querido. Não parava de pensar em Kemi. A ideia dele se unir a outra mulher a desesperava. Olhava a chuva que caía em grossos pingos. Era a hora da Ave Maria, o momento em que ele deveria estar na igreja. Precisava vê-lo, nem que fosse de longe. Um sentimento masoquista a torturava. Em seu coração rugia uma tempestade. Ninguém participou de sua dor e nem viu suas lágrimas. Ergueu os olhos para o céu nublado e tentou orar, pedindo a Deus que o guardasse e o fizesse feliz. Sua prece, porém, parecia não alcançar o objetivo. A igreja não distava muito de sua casa, queria vê-lo, mesmo de longe. Sem que sua família percebesse, saiu sorrateiramente e, obedecendo ao apelo do coração, debaixo do temporal, rumou para a igreja. A extensão daquele gesto justificava seu desequilíbrio. Realizavam-se as bodas. Correu para alcançar, pelo menos, a saída dos noivos. Aproximou-se temerosa da igreja, mas, pela quantidade de carros, percebeu que havia poucas pessoas. Sem coragem de entrar, ficou do lado de fora. Ocultou-se atrás de uma árvore para vê-lo. O casamento havia terminado. Algumas pessoas saíam da igreja rapidamente. Isis não se dava conta da chuva. A tempestade maior estava nela. Distanciada de todos, envolta num capuz, ela assistiu à saída dos noivos. Viu-os de longe. A noiva foi a primeira a aparecer. Auxiliada por amigas, entrou no carro e ficou aguardando o noivo. Finalmente Kemi surgiu, trajando um terno preto, muito pálido. Em seu rosto não havia alegria. Parado na porta da igreja, desabrigado da chuva, conversava com alguns amigos. Naquele momento, algo estranho acontecia com ele. Parecia que o tempo havia parado. Não percebia a chuva que o molhava. A noiva o aguardava no interior do carro. Não fazia a menor diferença, mas, por questão de honra, devia seguir seu destino com aquela que acabara de receber por esposa. Instintivamente, voltou-se para o lugar onde Isis se encontrava. Oculta, ela não perdia nenhum dos seus movimentos. De repente, ele se encaminhou para o seu rumo, como se algo o atraísse. Tremendo, Isis escondeu-se mais, receando ser notada.
Kemi parou, deu meia volta e retornou à igreja, sem saber por que fora atraído para aquela direção, longe de imaginar que ela estaria ali por perto, próxima a alguns metros apenas. Apático, um desencanto tomou conta dele e a lembrança de Isis se fez mais forte do que nunca. Tinha o coração acelerado. A chuva o molhava e ele nem se dava conta. Lara, no interior do carro, chamava-o. Oculta em seu capuz, Isis acompanhou o desenrolar da cena, viu-o entrar e ficou olhando até o carro desaparecer. Os poucos participantes da cerimônia também foram saindo e ela suspirou grata. Ninguém a vira. Cabisbaixa e encolhida, retornou à casa lentamente, sob o aguaceiro. A cena passara desapercebida aos olhos materiais, mas não ao espírito de Victory, que tudo registrara. O lar. Victory, o espírito amigo que a tudo acompanhara, procurou confortar seu coração enciumado, inspirando-lhe pensamentos otimistas. Passos lentos, cabeça baixa, o destino estava cumprido. Eles jamais se encontrariam. Ele pertencia agora a outra. Um profundo sentimento de perda apossou-se dela. Ela, que já suportara duras penas, sabia a dor de um casamento sem a união de almas. Era assim o destino daquele enlace que acabara de presenciar. Isis olhou o céu, os pingos de chuvas molharam seu rosto e se misturaram às suas lágrimas, lavando-as, como se quisessem consolá-la. Naquele momento aconteceu algo misterioso e inesperado. Suas lágrimas cessaram. Uma sensação de paz inundou sua alma. Influenciada por Victorine, pensou no lar, o seu cadinho purificador. Lá estava Enon, necessitando de seu carinho, Gesiel, o fruto de sua união. Começou a agradecer a bondade de Deus por ter um lar, o seu verdadeiro lugar. Como estivera ausente dele, andou mais ligeiro, querendo chegar em casa e abraçá-los. As pernas não obedeciam à rapidez de seu pensamento. Kemi era o passado doloroso. Por nada abandonaria seu atual compromisso. Lembrou-se das palavras daquele espírito que se referira à curva perigosa que ela deveria atravessar um dia. Recordou-se de seu sofrimento, receando não resistir ao fascínio de Kemi. Talvez aquela curva perigosa nem existisse. Poderia ser uma trama das trevas para deixá-la preocupada e infeliz. Mas consciente, não teve dúvidas quanto à influência daquele espírito em seu procedimento. As coisas começavam a clarear em sua mente. Parecia ouvir uma voz sugerindo-lhe que deixasse Kemi seguir seu destino e se empenhasse na recuperação de Enon. Nesse estado de alma, entrou às ocultas em sua casa. Gisiel, preocupado, a aguardava. Mamãe, a senhora está toda molhada. Quieto, Gisiel. Fui dar uma volta. Nesse temporal, mamãe, a senhora perdeu o juízo? Calma, filho. Tampou os lábios do filho com os dedos. Não deixe seu pai perceber. Hoje não é o casamento de Kemi? Mostrando-se esquecida, indagou. Meu filho? Que horas são? Já são 7h30. O casamento não era às 6? Disfarçou para o filho não perceber. Então já passou. A senhora não se lembrou? Lamentou desapontado. Não tem importância, Gisele. Veja o tempo, seu pai jamais poderia sair de casa assim. Ele não está nada bem hoje. Ah, eles irão compreender nossa ausência. Kemi também está muito mudado, mamãe. Afastou-se por completo de nós. As pessoas mudam, querido. A senhora está encharcada, os olhos vermelhos. Vai adoecer. Onde estava? Desconcertada, Isis silenciou ante o olhar amoroso do filho. Retirou seu casaco molhado e explicou-se. Fui dar uma voltinha. Não deixe seu pai perceber, ele não gostará de me ver assim molhada. É que eu adoro a chuva, ela lava a alma e o tempo. Por mais que eu procure conhecê-la, mamãe, eu não consigo. A senhora é muito estranha. 10 anos depois. Passaram-se quase 2 lustros após o casamento de Kemi. Aqueles anos foram o suficiente para que Enon e Isis levassem uma vida mais amena, apesar da saúde precária dele. O marido tornara-se espírita
e a acompanhava uma vez por semana ao estudo do Espiritismo. Fazia o culto cristão no lar semanalmente. Tinha uma vida simples e Gisiel iniciara o curso de medicina fora da cidade. Todo o esforço dos pais era canalizado para as despesas do filho, cujo sonho era ser neurocirurgião. E não soube apenas parcialmente da grande ajuda material de Kemi durante sua grave situação, e Izzy sempre se esquivava em comentar os detalhes. Era grato ao amigo, mas nunca o encontrava. Sabia notícias de Kemi através de Pérola, que mal falava nele. Pérola, quando chegará seu tio? Não tenho ideia, padrinho, nunca o vejo. Quando o viu pela última vez? A última vez que o vi foi quando veio visitar a mamãe por ocasião do nascimento de Pedrinho. Pérola conversava durante horas com ele sobre a escola, os irmãozinhos, mas quanto ao tio, a menina ainda não superara toda aquela versão. Agia como se ele não existisse. O divórcio. Voltemos alguns anos e vejamos as mudanças ocorridas em Kemi desde o dia de seu casamento. Ele não era feliz e seu lar um espinho. Lara era muito ciumenta e, mesmo sabendo que ele não se casara por amor, acalentava a esperança de que, com o tempo, ele viesse a amá-la. Lido engano. O marido, insatisfeito, começou a beber. Não se preocupava com ela e só voltava ao lar altas horas da noite. Com o tempo, sua personalidade foi se alterando sob o efeito do álcool, tornando-se agressivo. Não tolerava os ataques de ciúme dela. Gladiavam-se com palavras até que um dia, desesperado, ele partiu para a agressão física. Lara recorreu aos familiares e esses aconselharam-na a abandoná-lo. E um dia ela partiu. Reclamou seus direitos, provocando o divórcio. Aquele casamento precipitado não atingira 2 anos e Kemi concordou imediatamente com a ideia do divórcio, antes que as coisas piorassem entre eles. Após a separação, sentiu-se aliviado, embora continuasse bebendo muito. Seu destino parecia predestinado à solidão. Afastado do convívio familiar, viajava sempre a negócios. Os irmãos. Kemi, durante esse período de ausência, esteve uma vez em casa da irmã e lá encontrou Is, inesperadamente, por ocasião do nascimento de seu terceiro sobrinho. Lucy tivera uma gravidez cheia de problemas e ele, apreensivo, deixou seus negócios para estar com a irmã, sua única família, depois do seu divórcio. Os irmãos saudosos conversavam. Sinto muito sua falta, Kemi. Eu também, minha querida, por isso deixei meus negócios para estar aqui, quando nascer seu filhinho. A barriga de Lúcia estava imensa e as dores dificultavam seus movimentos. O que diz o médico sobre essas dores? Perguntou apreensivo. O bebê está em posição invertida e tem perdido líquido, mas não é nada alarmante. Estou bem, tranquilizou-o. Quando será seu nascimento? A qualquer momento, sorriu, percebendo que o bebê mexia. Olhando-a sensibilizado, que me falou, sem dar conta de suas palavras que a deixaram pensativa. Estou certo de que será um menino e, por sinal, muito levado. Não sabia que havia desenvolvido sua vidência a tal ponto. Criticou-o sorridente, procurando uma posição mais cômoda para se apoiar. Alguém me diz, Lúcia, soprando bem aqui em meu ouvido, ouço uma voz, que me havia bebido um pouco antes de visitá-la. Lúcia cultivava verdadeira adoração pelo irmão, deixava-o desabafar à vontade. Não o incomodava o fato dele chegar meio embriagado e acolhia-o com imenso carinho. Já pensou qual o nome dele? Ainda não decidimos, mas Carlos gostaria que se chamasse Mateus, se menino, e Ana Lúcia se menina. Tenho uma sugestão para o nome desse garoto, continuou Kemi, afirmando o sexo da criança. Colocaria o nome de Pierre. É lindo esse nome, mas não gosto de nomes estrangeiros. É apenas uma sugestão, o filho de vocês. De um assunto passaram a outro, agora um tanto doloroso para eles. E Pérola, como está? Perguntou com certa amargura. Pérola mudou muito, não a reconhecerá, e nem o Juninho, estão crescidos. Acho que ela ainda não me tolera.
É bom que não me veja. O assunto o magoava muito. Não, Kemi, não é assim, as coisas mudaram. Pérola é uma mocinha. Às vezes ela se refere a você. Pergunta-me por que não vem nos visitar mais vezes. Lúcia mentia ao irmão para alegrá-lo. Verdade, isso me alegra muito, sorriu Kemi. Aquilo foi coisa de criança pequena e mimada, exclamou Lúcia. Onde ela está agora? Está em casa de Isis. Aliás, ela não sai de lá, disse a mãe conformada. São tão amigas assim? Para você ter uma ideia, Isis parece ser mais sua mãe do que eu, desde pequena. Pérola é muito apegada ao casal. Você não considera isto ruim? Não, porque a influência de Isis sobre ela é muito positiva, além de me auxiliar em sua educação. Não sente ciúmes? São coisas do coração. Certa vez, Pérola era pequena e um espírito afirmou que Isis teria sido sua mãe em uma outra existência, omitindo as outras coisas que aquele espírito, na ocasião, houvera dito sobre Kemi, e continuou: Acho até que seja verdade. Kemi, ultimamente, estava muito cético e desinteressado de assuntos espirituais e impaciente. Mudou a conversa, perguntando pelo outro sobrinho. E Juninho é um bom menino? Juninho é excelente menino, saiu ao pai, estão sempre juntos. Lúcia não se sentia bem, as dores aumentavam. Inquieta, levantou-se, desculpando-se com o irmão. Kemi, distraí-me conversando com você, mas não me sinto bem, vou deitar-me, fique à vontade. Pedrinho. Naquela mesma noite nasceu a criança, através de uma cesariana. Como vaticinou Kemi, nasceu um menino. Lúcia ficou vários dias no hospital, porque além do parto complicado, o menino necessitava também de assistência, pois apesar de sadio, apresentava uma pequena deformidade física. Ocultaram o fato a Lúcia, enquanto puderam, até ela se sentir melhor. Entregavam-lhe a criança para amamentar sempre embrulhado, para que não percebesse seu defeito. No hospital, o reencontro de Isis e Kemi foi fatal. Kemi cheirava a álcool. Nada havia mudado, na verdade, dentro de seus corações. Apenas a conduta deles se modificara em relação a ela. Cumprimentaram-se cordialmente. Havia outras pessoas no quarto e ali permaneceram como dois estranhos. Carlos estava orgulhoso de mais um filho e, virando-se para Kemi, perguntou-lhe: Qual é o nome que você sugeriu para nosso filho, Kemi? Pierre, respondeu simplesmente. Izzy sentiu um choque tão grande ao ouvir aquele nome que, sem perceber, protestou: Não, Pierre não. Olharam-na espantados com a inesperada e brusca reação, sem motivo aparente. Parecia que ele houvera dito uma blasfêmia. Que foi, Isis? Interveio Lúcia, sorrindo de seu espanto. É um nome bonito, você não gosta? Não, não mesmo. Desculpe-me. Não me contive, não sei por quê. Ela estava muito embaraçada. Não gosto de nomes estrangeiros, Carlos, explicou Lúcia, olhando carinhosamente para o esposo. Deixo para você a escolha. O pai pensou um pouco e depois falou com sua habitual calma. Gostaria que fosse Mateus, bem, mas acho que ele poderá se chamar Pedro, é um nome muito bonito também. Nesse momento, o menino fez barulho no bercinho, atraindo a atenção de todos. Está batizado, exclamou Kemi. É o mesmo nome que escolhi em português, e nós o chamaremos carinhosamente de Pedrinho. Bateram palmas todos juntos. Assim, o terceiro filho de Lúcia recebeu o nome de Pedro. Retornaram ao lar e quando Lúcia foi banhar o menino, notou o pequeno defeito na mãozinha esquerda. Olhou-o carinhosamente e, aconchegando ao peito o pequeno ser, falou, beijando sua mãozinha, com os olhos cheios de lágrimas. Meu amor, isso não é nada. Com 3 dedinhos você fará muito mais que se tivesse os 5, tenho certeza. O bebê olhava como se agradecesse a compreensão e estendeu a pequena mão ao alto, até tocar o rosto de sua mãezinha. Depois, colocou em seus lábios os 3 dedinhos, acariciando aquela que o recebia com tanto amor. Lúcia lembrou-se das palavras do irmão e, balançando seu neném, falou: Você será muito inteligente e sapeca, Pedrinho. Todos vão aplaudi-lo quando você fizer suas gracinhas. O recém-nascido trouxe muita alegria para a família e Kemi, mais animado, confidenciou à irmã. Lúcia, quero fazer algo pelo Pedrinho. Dar-lhe-ei como presente o meu apoio financeiro até a sua idade adulta.
Não tenho filhos, vocês são minha única família. Obrigada, meu querido. Você nos ajudará a educar Pedrinho. Assim, ele será também um pouco seu. É inteligente e precisará receber uma boa educação. Fico muito feliz. Antes de partir para a Colômbia, que me deixou depositado em um banco vultosa soma para o sobrinho. Pérola e o tio se encontraram, nessa ocasião rapidamente, e quase não se falaram, mas pelo menos a atitude cortês dela incentivou-o a voltar outras vezes. Depois que o tio partiu, Isis chamou-lhe a atenção, carinhosamente. Não seja assim, minha filha. Pense o quanto seu tio ficaria feliz com seu carinho. Eu sei, madrinha, mas tem uma coisa aqui dentro, colou a mãozinha no coração, que aperta. Deixe, Isis, deixe-a. Intrometia-se Enon. Venha, Pérola, vamos ver o Danúbio. Danúbio era um cachorro preto e peludo que vivia no fundo do quintal. Isis tentava corrigi-la, suas palavras surtiam pouco efeito, mas com o passar do tempo tinha certeza de que tudo haveria de mudar. Como Gisele estava sempre ausente, o casal dedicava-se muito à filhadinha. Aqueles anos foram suficientes para que eles se reconciliassem. A presença constante de Pérola e o carinho que ela lhes dedicava contribuía muito para a aproximação dos dois, e, de certa forma, substituía a ausência de Gisele em casa. O desencarne de Enon. Certo dia, Enon acordou apreensivo, com fortes dores no peito e chamou a esposa. Isis, não me sinto bem. Vamos chamar o médico já. Não, querida, espere, ouça-me primeiro. Sua voz era lenta, mas clara. Quero que me perdoe todo o mal que lhe causei. E não deixe disso, você está bem? Estou, mas diga que me perdoa. Não compreendo, você nada me fez? Fiz sim e muito. Você foi uma heroína me suportando todo esse tempo, desde aquela tragédia que aconteceu. Nunca lhe falei sobre os meus sentimentos, porque preferi demonstrá-los modificando-me para melhor. Graças a você e ao Espiritismo, sou um novo homem. Devo tudo a você. Enon, você está pálido e suando, suas mãos estão geladas. Sem se importar com sua preocupação, continuou. Eu sei que não a fiz feliz como devia e nunca fui o homem da sua vida. Isis não sabia o que fazer, mas teve forças para lhe dizer: E não, nada disso é verdade. Eu sou feliz com você. Sua palidez aumentava e ela, desesperada, chamou o médico. Tratava-se de um novo infarto, agora fulminante. Enquanto aguardavam o médico, ela tentava confortá-lo. Não fale assim, Enon. É você que deve me perdoar. Eu fui muito malvada. Isis, estou vendo ao longe uma luz que se aproxima. Dê-me água. Ela trouxe-lhe água, correndo, receosa de deixá-lo só. Ao voltar com um copo de água, encontrou-o sem vida. O médico chegou e, constatando o óbito, disse: Se novamente ocorresse o infarto, seria fatal. Eu sabia, doutor. É pena que nunca se sabe quando. Meus pêsames, minha senhora. Obrigado, doutor. Agradeceu entre lágrimas. Gisele lamentou a partida do pai, compartilhou do sofrimento da mãe, mas era obrigado a deixá-la a só. Mamãe, espero que esses meses passem rápido, dizia-lhe ao se despedir. Gisele, meu filho, vá com Deus e siga firme em seus propósitos. Não se preocupe comigo. Darei aulas particulares para reduzir meus gastos. Cuidado para não atrapalhar seus estudos. Pelo contrário, mamãe, essas aulas me manterão mais atualizado. Orgulho-me de você, Gisele. Abraçou-o satisfeita. É uma pena que só virei nas férias, sentirei muito sua falta. Escreva-me, assim diminuirá a saudade. Mãe e filho abraçaram-se longamente. Isis esforçava-se para não chorar e transmitir-lhe forças, apesar das circunstâncias. Gisele partia, consciente do esforço que sua mãezinha iria fazer para custear seus estudos. A vontade era ficar, mas sabia que no futuro ambos seriam recompensados, valia a pena esforçar-se. Kim encontrava-se na Colômbia, quando soube do desencarne de Enon. O falecimento do amigo deixou-o apreensivo quanto à situação de Isis. Ela continuava sendo a mulher de sua vida, e não se perdoava por tê-la magoado inconsequentemente.
Mantinha contato com Lúcia através de telefonemas e visitava-a esporadicamente. Ocasiões em que procurava saber sobre a amiga, mas não se atrevia a procurá-la, e em casa da irmã permanecia pouco tempo por causa da sobrinha. O grupo Victorien. Isis, viúva e só, dividia o tempo com a escola e as aulas gratuitas para meninos pobres. Aproveitava o interesse desses alunos e mantinha com eles um ciclo de estudos espíritas 2 vezes por semana. Sua casa estava sempre cheia. Mas sua maior alegria era a constante companhia de Pérola, que também participava dos mesmos estudos espíritas. Certo dia, o espírito Victorien manifestou-se em plena reunião e demonstrou simpatia por seus estudos. Sejam abençoados todos os que se reúnem sob a égide do Nosso Senhor para estudarem seriamente as obras de Allan Kardec e colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Estarei sempre com vocês e os ajudarei em suas necessidades. O pequeno grupo ficou imensamente feliz com sua manifestação. Daquele dia em diante, tornou-se conhecido o grupo de estudos Victorien, guia que orientava os trabalhos. Dos jovens adolescentes, Pérola era a que mais se sobressaía, demonstrando vivo interesse pelos estudos espíritas e nunca faltava às reuniões. Colaborava com a madrinha como podia. Era a primeira a chegar, arrumava os livros, a mesa e coordenava as tarefas. Nem seus dois irmãozinhos aprendiam tanto assim. Me apareceu em casa da irmã, vinha saudoso, mas ainda procurava refúgio no álcool. Pedrinho viu o tio e correu até ele, muito engraçadinho. Já havia completado 2 anos, os dois se davam muito bem. Sentindo Pérola ainda arredia e um tanto constrangida, perguntou à irmã: Onde está Pérola? Nunca a vejo. Como sempre, em casa de Isis. Gostaria de vê-la, mas ela está sempre esquiva, apesar de educada. Na verdade, me gostaria de saber mais sobre Isis, mas não se atrevia a perguntar à irmã. Estava ansioso por ver a sobrinha, mesmo sabendo-se preterido. Pérola seria sua ponte para obter notícias de Isis. Sem desconfiar, Lúcia esclareceu. Pérola mudou muito, ela cresceu. Não sei por que vim, Lúcia. É melhor que eu me vá antes que ela volte. Espere, não fique receoso. Outro dia voltarei. Pérola não voltará hoje, dormirá em casa de Isis. Mas tranquilizado, perguntou curioso sobre a amiga. Como está Isis, mais conformada? Ela me disse que recebeu suas condolências. Foi impossível vir naquela ocasião, explicou Kemi. Quando soube do passamento de Enon, não havia como viajar, mas enviei-lhe um telegrama, externando o meu pesar. Ela está bem, mas muito solitária, desde o falecimento do seu marido. Pérola dorme em sua casa 2 vezes por semana. Por quê? Ela tem um ciclo de estudos do Espiritismo à noite. Em sua casa, sim, reúne-se lá um grupo de adolescentes, alguns são alunos de Isis, meninos pobres. E Gisiel? Gisiel está cursando medicina. Lúcia interrompeu o assunto para correr atrás de Pedrinho, que fazia mais uma de suas travessuras. Volte aqui, Pedrinho, chamou a mãe preocupada. Os dois correram atrás do garoto que se via em apuros brincando com o Branquinho, o cachorro, aprontando a maior gritaria. As visitas de Kemi eram esporádicas entre suas viagens à cidade natal. E, assim, o tempo foi passando. Gisiel e Pérola. Gisiel voltou de férias após 6 meses. O rapaz regressara justamente na hora dos estudos de sua mãe. O quadro chamou-lhe a atenção. Entre os jovens que cercavam sua mãe, sobressaía-se a graciosa Pérola. Observou encantado a desenvoltura dela, como crescera naquele ano. Sua voz soava sonora ao explicar as lições do Evangelho, como se vivesse aqueles conceitos. Parecia um anjo falando. Prendeu-se aos seus encantos. A garotinha com a qual outrora brincava, fazendo-se de montaria para agradá-la, fora substituída por uma formosa jovem, quase mulher. Admirou-lhe os trajes modestos, os cabelos loiros soltos pelas espáduas, o brilho do olhar. Parecia vê-la pela primeira vez. Como não a observara antes? Os estudos terminaram, os alunos saíram e Pérola ficou.
Meu filho, há quanto tempo está aí? Perguntou Isa surpresa, porque ninguém se dera conta de sua chegada. Os entretidos estavam todos com a reunião. Apenas alguns minutos, mamãe. Voltou-se para Pérola sorrindo. Como você mudou, Pérola? Está linda. Jovem enrubesceu com o galanteio e, meio atrapalhada, respondeu-lhe: São seus olhos. Aline bonita é modesta. Pérola era tímida, mas sentiu-se emocionada com o jeito de Gesiel, cuja sinceridade ela conhecia. Madrinha, agora a senhora tem companhia, eu me vou. Não seja por isso, você vai ficar. É mesmo, Pérola, faça de conta que eu não voltei. Pérola concordou com eles e ficaram até tarde conversando. Gesiel foi dormir altamente impressionado com a formosura da amiga. Comparou-a com as jovens de sua universidade. A modéstia e a inteligência dela o encantavam, era quase uma criança. O interesse mútuo dos jovens não passou despercebido a Isis. As férias foram tempo suficiente para que o namoro se iniciasse. Tio e sobrinha se reconciliam. Certo dia, Gisele se encontrava em casa de Pérola e inesperadamente encontrou Kemi. Há muito não o via. Recebeu o amigo atencioso, mas disfarçou sua decepção. Kemi estava envelhecido e cheirava a álcool. Pérola acompanhou o namorado, um tanto receosa. Ainda sentia uma certa reserva pelo tio, mas o gesto espontâneo do namorado a animou. Pérola estava muito feliz junto a Gisele, pois o amor faz as pessoas enxergarem a vida com outros olhos. A repulsa que sentia pelo tio desapareceu naquele instante. Ao vê-lo abatido, tornou-se mais branda, apesar de seu coraçãozinho bater forte. Como vai, tio Kemi? Cumprimentou-o meigamente. Kemi parecia vê-la pela primeira vez. Pérola nunca se dirigia a ele. Animado, respondeu: Estou vivendo. Gisele abraçou-o carinhosamente, batendo-lhe nas costas e perguntou: Quanto tempo não vejo meu amigo? Por onde tem andado? Aquela afabilidade encorajou-o a se assentar ao lado do casal e conversar. Ele era um misântropo, mas sentia necessidade do aconchego familiar. Rejubilou-se com a grata oportunidade. Enquanto Gisele conversava longamente sobre seu curso e projetos para o futuro, Pérola observava atenta o tio. Ele se mostrava muito carente. Teve vontade de se aproximar e conhecer melhor o único irmão de sua mãe. Gisele facilitava aquele encontro entre eles, pois a antipatia de outrora não lhe permitia interessar-se pelo tio. O interesse do namorado despertou-lhe também a curiosidade em saber como ele vivia. O casal de namorados ouvia-o atenciosamente, apesar de já conhecerem de sua vida através da mãe. Lúcia entrou na sala e, ao vê-los conversando animados, ficou felicíssima. Finalmente, a filha aceitava o tio. Para ele, era um acontecimento inédito. Desse dia em diante, Kemi passou a frequentar assiduamente a casa da irmã, sentindo-se menos só.